Mas, ô Nori, presta atenção aí no que o Augusto Melo falou ontem depois do jogo, ó. Dá uma olhada aí. Cara, isso é Corinthians, né, cara? É brincadeira isso aí. Eu acho que é o seguinte, as pessoas que dizem que é corintiano tem que trabalhar pro Corinthians, tem que fazer o que nós estamos fazendo, 24 horas trabalhando pro Corinthians, largando família, largando finais de semana, largando tudo em prol do Corinthians, cara. A gente tá trabalhando de noite para tentar arrumar isso, de noite para buscar bons parceiros e de repente acontece tudo isso aí e atrapalha. Mas essa semana a gente vai corrigir isso, pode ter certeza. Mas qual foi o pivô disso tudo, Augusto? Você pode falar pra gente? De repente estourou essa bomba com o Rubão, com o Romeu? Olá pessoal, Timon Talks na área para vocês, trazendo mais uma notícia de Corinthians. Galera, a treta tá feia entre Rubão e Augusto Melo. E o que será que o Timão precisa para voltar a vencer nesse campeonato? Confira aí o... Também a gente não entendeu nada, cara. É complicado, o que a gente fica sabendo por vocês. Também não entendi, é o que a gente tá pedindo explicação aí. Mas a relação do Rubão com diretoria, com jogadores, tá positiva então? Não sei, pergunta pra ele, cara. Precisa perguntar pra ele. Pode ter uma mudança? Pode ter uma mudança? Vai ter mudança, pode ter certeza disso. Em relação Vai ter ao mudança em tudo, pode ter certeza disso. Vai ter mudança em tudo. Vocês vão entender dia 9, se Deus quiser, a gente vai estar passando muitas coisas pra vocês aí, de todo o trabalho que vem sendo feito esses praticamente 4 meses aí. E a nossa parte nós estamos fazendo, cara. Agora, infelizmente, a bola não está entrando, mas criando oportunidade, o time tá muito bem, o time tá integrado e aí, infelizmente, a bola não entra. Se eu tenho a caneta, eu vou agir como a minha caneta. Se eu errar, a culpa agora é minha. Agora eu não vou errar mais por culpa dos outros, não. Chega, tá na hora de dar um basta. Então, tem várias coisas aí pra gente tirar, né? Ele não sabe qual é o relacionamento do diretor de futebol com o clube? Pô, ele é o presidente com os jogadores, ele é o presidente do clube, ele tem que saber. Se ele não está sabendo, tem alguma coisa dele também que está errada. Outra coisa, conflito do presidente do Conselho Deliberativo com a diretoria. Pô, você acha que a torcida do Corinthians está preocupada com isso? Fala a verdade, a torcida não está nem aí para isso. A torcida quer saber do time jogando ou não. Política interna do clube interessa para quem é sócio do clube. Mas a Gaviões emitiu nota. Então, mas é porque ela está inserida no contexto da política interna do clube. Mas eu acho que o torcedor do Corinthians não está nem aí se o presidente do conselho não gosta do diretor, não gosta do presidente. O torcedor do Corinthians quer saber se o time do Corinthians vai melhorar, se vai jogar bem ou mal. Eu vou discordar de você, Nuri. Mas você conhece de disso. uma forma diferente, você já foi conselheiro lá, já você já fui, viveu. Então, mas eu vou discordar de você, porque é o clube, seguinte... Esse lance da política interna, dos bastidores, ele afeta diretamente o futebol. Não deveria. Então, por isso que é um assunto que interessa hoje ao torcedor. Uma coisa é briga política. Que é o isso que está acontecendo hoje. Não, o que está acontecendo no Corinthians hoje não é briga política, é briga administrativa. Uma briga política é você ver, por exemplo, a oposição hoje indo lá, batendo os caras, e que é isso, impeachment, aí é uma briga política. Aqui é uma briga administrativa. Da própria gestão. Da própria gestão do Corinthians. E é político. Claro Quando, que é político. quando o Augusto ganhou, eu falei pra ele no dia, eu falei, Augusto, você vai dar o futebol na mão do Rubão, você vai se ferrar. Ele não tem a menor condição de ser diretor de futebol do Corinthians. A menor. Mas se ele tem a caneta e ele manda, por que ele ainda é diretor de futebol do Corinthians? Porque tem vários acordos aí. Ou seja, é política. Não, sim. Não é administrativa, é política. Não, sim, é que a briga agora, quando eu falo briga, não sei, eu entendi, não, é que quando eu falo briga política, eu falo, mas oposição, brigando com a situação, não. Que é uma briga entre eles. Mas tudo bem, pode chamar de briga política. E quem ajudou, quem foi um dos mentores a eleger o Augusto foi o Rubão, quem criou. Só que a relação deles, aí eu já não sei o real motivo, ela se desgastou. Eu falo há meses, o Mano sabe. Ninguém aguenta o Rubão dentro do CT do Corinthians. Eu falei que tinha problema com empresários, tem problema com jogadores, tem problema com todo mundo. Aí o Augusto contratou o Fabinho Soldado, que eu também falei que também a relação dele lá dentro é péssima. Eu vi você falando isso aí. É péssima. E é, tá? E é. Prova disso que o Augusto vem cada vez mais se aproximando do futebol. O Augusto, na minha opinião, é uma pessoa bem intencionada. Eu acho que ele é bem intencionado. Agora, ele precisa, e não sei se ele vai ter a coragem suficiente de romper os acordos que ele tem. Porque ele sabe que na hora que ele romper, ele tem o apoio da torcida do Corinthians, mas internamente ele vai ter um tsunami na vida dele. Esse é o problema, porque você tem um time de futebol com 30 e não sei quantos milhões de torcedores e tem um clube com 2, 3 mil, 5 mil sócios e eles se misturam.
E às vezes o clube atrapalha esse time, entendeu? Enquanto não separar, não vai funcionar. Eles têm que ter, ele tem como o dono da caneta, ele tem que entender isso aí. Ah, tem a política, porque o cara que me elegeu, porque tem a chapinha daqui, a chapinha dali, o grupo X, o grupo Y, a gente precisava disso para ganhar a eleição. Acabou, ganhou a eleição, ele precisa proteger o time dele. O que interessa para esses 30 milhões de torcedores é o time dele. Não é quem vai ser eleito para conselho deliberativo do Corinthians, chapinha disso, chapinha daquilo. Então, se ele não tiver força nesse momento, ele vai perder o time, que é o que mais interessa para todo mundo. Justamente. E aí ele pergunta o motivo dessa briga toda. A cereja do bolo foi que depois da derrota contra o Juventude, o Rubão deu uma entrevista para o Globo Esporte, para o GE, detonando o conselho do clube. Falando que o conselho, aí seria o Romeu Tuma, que é o presidente do conselho, estaria chantageando o presidente. Foi. E aí o Romeu... Que era um poder paralelo. Que é um poder paralelo. E aí o Romeu também respondeu numa carta pesadíssima. E aí muita gente critica o Romeu que ele não deveria ter respondido usando aqueles termos com um papel timbrado do Corinthians, mas ele respondeu. Falou que não admite, dentre tantas outras coisas, que não admitia isso do Rubão. Falou palavras pesadíssimas. O Conselho Deliberativo é um órgão importante dentro da vida do clube. Então, tem aí um trecho, só que o Edinho acha que eu vou ler. Daqui. Levanta e vai lá na Agora não, você não vai ditar aqui, você tá louco, né, John, no ponto. Toma. Eu falei, separa uns trechos mais pesados, não dá pra ler isso aí tudo. Levanta e vai lá na TV, Toma. né? Mas são coisas pesadas. E aí, o presidente agora vai ter que tomar atitude. É constrangedor. Vamos lá, conheço a origem dessa notícia. Não, mas se você for ler agora, ele vai terminar as três... O problema é que tem programa depois, né? Não dá tempo de ler tudo. Mas tem uma briga muito grande aí e o Augusto, essa semana, ele vai ter que resolver. Então, o que precisa? Blindar o elenco, blindar o futebol profissional das questões políticas do clube. Eu duvido que essa gestão tenha alguém hoje para blindar, para fazer essa blindagem. Duvido. O Augusto conta com o apoio da torcida do Corinthians. Isso é importante para ele. Isso é importante. Ele tem o apoio da torcida. A torcida qual? Torcida? São 30 milhões. Não, mas eu acho que a maioria, a grande parte da torcida do Corinthians hoje apoia ele. A Gaviões apoia ele. Eu acho que grande parte apoia ele. Agora, o que ele vai precisar fazer semana? Ele vai ter que demitir o Rubão. Então, por que ele falou dia 9? Tem que esperar até o dia 9 de maio. Dia 9 de maio é quando vai sair o relatório final da Ernst Young, da consultoria. E aí, ainda em relação à treta dele com a eleição. Um monte de coisa que vem do passado vai se abrir aí. Diz que vai se abrir a caixa preta. E o que isso Uma tem pessoa a ver falou para mim que com o Rubão? O que isso tem a ver com o Rubão, o diretor de futebol do Corinthians? Eu acho que ele está colocando tudo num pacote, tá? Segundo também uma pessoa falou para mim que a dívida deve passar de 2 bi. Conversei com uma pessoa semana passada ligada a essa área da grana no Corinthians, falou para mim, o Corinthians precisa de 3 gestões, dando tudo certo. Bem feitas. Sim, muito bem feitas. Para equacionar a dívida. Para equacionar a dívida. São 3 gestões, nós estamos falando de praticamente 10 anos, são 9 anos. Do jeito que está começando assim, nós já vamos ter que aumentar para 4. O Flamengo demorou quanto? Hã? O Flamengo demorou quanto para dar uma equacionada na dívida? Você lembra? 8. Bandeira de Melo? Foram 2 gestões, se eu não me engano. Até o... E mais um pouquinho, 8? Acho que foram 8. Do começo. Que, na verdade, eles souberam explorar o potencial de arrecadação que o Flamengo tem, resolveram as dívidas mais emergenciais, dívidas fiscais, dívidas com o governo, um monte de coisa. Mas se tem um clube no Brasil que pode chegar perto da arrecadação que possa ter o Flamengo, é o Corinthians, nenhum outro. Sim, mas o problema às vezes não é só a arrecadação, também é quando se gasta, é como se gasta, é onde se gasta. Não, nós estamos falando de uma ótima gestão. Eu vejo os caras falar, fatura 1 bi. Tá, legal, fatura 1 bi, gasta 1,5 bi. E aí? Mas eu quero entender uma coisa, eu só discordo de você no seguinte, a dívida do Corinthians não tem nada a ver com a bagunça do departamento de futebol do Corinthians. Então, aí é um achômetro. Eu acho que quando sair todo o relatório, ele vai colocar no pacote um monte de coisa aí agora também. Vai aproveitar o relatório para... Eu acho. Porque dia 9 de maio, o Augusto deveria ontem ter explicado. Sim, mas porque o Augusto, ele joga palavras ao vento. Eu tenho a caneta, pergunta para ele, mas o que aconteceu? Não sei. Precisa falar. Mas é que tá, Benja, eu acho que não tem que falar. Eu acho que ele tem que agir. Todo mundo sabe que ambos estão distantes hoje, o Augusto e o Rubão. E se o Rubão hoje significa uma ameaça para o próprio Augusto dentro do Corinthians, ele já tem que mandar embora, não tem que esperar até dia 9 para isso acontecer.
Não tem que esperar qualquer tipo de relatório da Ernest Young para poder mandar o Rubão embora. O Rubão, Benji, eu acho que ele fez algo parecido com o que o Duílio também fez. Vocês vão se lembrar quando o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista precocemente. Ele veio com aquela carta dele que ele mandou na mídia, tumultuando o ambiente interno do Corinthians. O Rubão fez a mesma coisa. Ele esperou a derrota para o Juventude no momento que o Corinthians está mal, que ele não tinha vencido o Atlético, aí ele perde para o Juventude, enfim. Ele esperou esse momento oportuno para falar o que ele falou. Não foi coincidência. Então, nesse ponto, para mim, o Augusto já deveria ter demitido o Rubão. Eu recebi uma informação agora que é o seguinte, que se demitir o Rubão essa semana, vai demitir um monte de diretores. Que se demita. Por exemplo, o Vilarón. O Vilarón foi demitido, infelizmente. O Vilarón foi demitido porque foi colocado lá, ele teria sido colocado pelo Rubão e foi perguntado para ele, você está do lado de quem? Ele falou, não estou do lado de ninguém, estou do lado do Corinthians. Então, eu sei também que ele discordou de algumas coisas que estavam sendo feitas em relação à gestão com as quais ele não podia concordar e acabou resolvendo isso. Outra coisa que tem que ser dita e separada, os problemas da administração anterior estão aí, as dívidas que o Corinthians acumulou durante um período em que um grupo político mandou no clube. Agora, tem muitas coisas dessa gestão que também precisam ser explicadas. Essa questão da troca do patrocinador, como é que foi feito, de multa que você paga daqui. Tem o lance da comissão, de não sei quem aí, de 25 milhões. Precisa explicar isso aí também. Então, moçada, o que vocês acham dessa treta toda entre esses dois cartolas, hein? Comenta aqui e deixa já o teu like e se inscreve para fortalecer o canal. Valeu, falou e é nóis.